Nesta quarta temporada do Encontro com o CR, num oferecimento Unimed Grupo Bahamas, é com muita satisfação que eu recebo mais uma vez para um bate-papo o empresário Diogo Souza Gomes. Tudo bem, Diogo? Joia César, mais uma vez um prazer estar aqui comentando sobre o nosso mercado imobiliário de Juiz de Fora. Por falar no mercado, como foi, o que de mais significativo aconteceu durante a pandemia? A pandemia foi um momento muito complexo, né? A gente, quando fechou lá naquele 19 de março de 2020, ninguém sabia o que ia acontecer, quanto tempo ia durar, e a gente, como trabalha com um bem normalmente de um valor agregado muito alto, a gente realmente parou para pensar, poxa, o que vai ser do mercado imobiliário nesse período de pandemia? E aí, passado ali os primeiros meses de pandemia, que tudo parou até a gente entender como isso ia funcionar, a gente se surpreendeu muito positivamente. O mercado imobiliário foi um dos mercados que menos sofreu na pandemia, e a gente notou que o consumidor, com aquela ideia de que o home office ia passar a ser a grande tendência, de que eu passei a conviver com o meu imóvel muito mais do que a relação do simplesmente morar e ir para casa dormir de noite, mas eu passei a conviver naquele imóvel dia a dia, com crianças junto, preso em casa, assistindo aula online, muitas vezes na sala, na cozinha. Então a gente viu um movimento muito forte das pessoas antecipando os planos de vida ou mudando os planos de vida. Então a gente teve um movimento muito grande de compras e vendas de terreno, para as pessoas que, eu tenho um sonho de construir no futuro. Opa, meu futuro é agora, não sei quanto tempo vai durar, eu vou antecipar esse projeto de vida. E tivemos as pessoas que compraram casas, que saíram do 2 quartos para o 3 quartos, do 3 para o 4, ou seja, procuraram ali um imóvel maior. Todo mundo que tinha essa reserva, essa possibilidade de mudança, a gente viu fazendo isso durante a pandemia. Então houve uma mudança de comportamento dos clientes no segmento imobiliário. Sem dúvida. A gente vendeu mais terreno durante a pandemia do que nos 5 anos somados para trás. A gente viu que isso foi nitidamente por causa da pandemia e por causa da decisão de antecipar os planos de vida e de fazer com que a casa fosse mais do que morar, que é uma campanha que a gente acabou desenvolvendo no meio disso tudo e a gente vai falar mais para frente. E a tendência de se mudar para um pouco fora do centro, porque já não ia precisar ir trabalhar todo dia mais, ou ia ficar home office, ou ia voltar em formato híbrido. Então isso a gente viu essa mudança completamente acontecendo durante a pandemia. A pandemia impactou no setor de aluguéis? César, também. Do mesmo jeito que a gente tinha o cliente de 2 quartos querendo 3, o cliente do 3 querendo uma casa, uma cobertura, o cliente da locação também correu para esse lado, e aí a gente teve um problema ainda maior. Porque nosso mercado de aluguel, tradicionalmente, é muito baseado no apartamento de 1 quarto, 2 quartos, o 3 quartos menor comercial, porque a gente tem uma cidade com vocação estudantil, com vocação de moradia durante a semana e não tão de imóveis maiores assim. Então, quando a gente começou a ter uma demanda muito grande dos imóveis maiores, o mercado de aluguel ele explodiu. Os valores aumentaram absurdamente, porque é lei de oferta e procura. Eu preciso de alugar um 4 quartos, não tem 4 quartos para alugar, quem tem está pedindo mais do que vale ou que valia no mercado habitual. Hoje tem falta de imóveis na cidade? Tem falta de imóvel na cidade para locação, César. Principalmente por causa dessa mudança de relação de consumo, os imóveis, o cliente está cada vez mais exigente em imóveis mais novos, imóveis mais modernos, mais bem montados de acessório, como armários planejados, as instalações que o inquilino não consegue ali fazer para morar durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então a gente tem hoje muito mais procura por esse tipo de imóvel, seja de 1, 2, 3 ou 4 quartos, do que a gente tinha antes da pandemia. Vamos falar agora da Souza Gomes. Qual a sua expectativa aí para a premiação Melhores Empresas para Trabalhar? Pois é, César. A gente participou dessa premiação em 2020, 2021. A gente ganhou como melhor empresa para trabalhar de Minas Gerais, no quesito pequenas empresas, claro, e ficamos em 5º lugar no ranking nacional. Então, um orgulho muito grande para nós, enquanto empresários, e para a gente trazer para a nossa cidade, né, esse foco
de que é possível ser pequeno, estar numa cidade do interior, mas valorizar o nosso profissional a ponto dele responder um questionário anônimo, o que é muito complexo, né? Porque ele pode ali falar o que ele quiser da empresa e a gente ser considerado aí no ranking como a melhor empresa para trabalhar de Minas Gerais. Foi uma surpresa muito grande. A gente continua com todos os processos internos sendo executados da mesma forma do antes pandemia, pós-pandemia, nossos projetos de valorização do colaborador, que são inúmeros. Eles vão da aula de meditação até a aula de dança, né, de ter horta orgânica dentro da imobiliária e de ter sorvete para o colaborador tomar. Então a gente tem todo esse ambiente corporativo muito voltado para o lado humano mesmo, né? Então a nossa expectativa é muito grande para 2022, a gente já foi certificado e estamos concorrendo ao ranking novamente, que sai aí no final de julho. Há poucos dias eu participei lá do lançamento do movimento Mais do que Morar, que inclusive teve uma excelente receptividade. Qual é realmente o conteúdo dessa proposta? César, o movimento Mais do que Morar nasceu de uma conversa de botequim, vamos dizer assim, de discussões entre eu, o Tarcísio da Sagres, o pessoal do Zine e alguns construtores, arquitetos da cidade, de debater realmente o que é o morar, principalmente depois da pandemia. Qual que é essa relação de consumo que a gente tem agora com a nossa casa? A gente viu que aumentou o consumo ou aumentaram as vendas de panela durante a pandemia, porque as pessoas começaram a ativar ainda mais o seu lado gourmet, começaram a cozinhar em casa, começaram a receber mais em casa, mesmo durante ali a pandemia, os parentes mais próximos. Então, essa relação do aula online, do cozinhar em casa, de eu ter que trabalhar em casa e conviver com a minha rotina de casa o dia inteiro, né? A gente tinha que entender da população o que é mais do que morar. Porque agora eu não chego em casa mais 10 horas da noite só para dormir e acordo 6 horas da manhã, né? Eu almoço em casa, eu vou chegar mais cedo para ficar com os meus filhos, tem dia que eu trabalho de casa. Como que essa relação mudou a visão do imóvel com a pessoa que mora nele? E aí, a gente lançou isso nas redes sociais, despretensiosamente, para testar, falar assim, poxa, vamos ver se as pessoas abraçam essa causa? E tivemos uma enorme surpresa de ver que muita gente abraçou a causa e quis discutir o assunto, né? E quis mostrar que para ela o Mais do que Morar estava ligado à varanda gourmet dela, ao que ela podia fazer de uma horta dentro de casa, a ela poder descer na área de lazer do prédio e fazer uma caminhada. Então, dos mais diversos assuntos possíveis, a gente conseguiu extrair ali uma essência do que é mais do que morar hoje em dia para as pessoas. Isso acabou tomando uma proporção imensa, a gente abraçou algumas empresas para poder fazer um projeto muito baseado nessa pesquisa do Mais do que Morar. Então veio a Vinho e Ponto, que foi o evento que você foi com a gente, veio a da Fazenda, veio a Squad, que é uma incorporadora nova, junto com a Lagan e com a Lourenço Sarmento Arquitetos, que estão empenhados em projetar e desenhar prédios que levem essa nova sentimentos mais do que morar para habitação. Então isso acabou se tornando um empreendimento imobiliário que vem aí, o lançamento está chegando com essa proposta. Vai ser um primeiro empreendimento com a assinatura do movimento Mais do que Morar. Já tem previsão desse lançamento? Previsão agora de final do mês de abril, comecinho de maio, esse lançamento vai para a rua e a gente começa aí a entender e já esperando novos projetos, novos parceiros para que essa causa seja da cidade. Que Juiz de Fora comece a debater mais o que é mais do que morar e parar de falar só de tijolo, metro quadrado e sala 2 quartos, cozinha e banheiro. Essa é a nossa ideia. Você com essa usina de criatividade, de energia, de novas ideias, acaba criando uma imagem para Souza Gomes que muitos esquecem que lá é uma imobiliária. Verdade, a gente ganhou esse rótulo aí nos últimos tempos de que os clientes chegam lá e muito cliente começava a falar assim, poxa, mas isso tudo que vocês fazem nem parece imobiliária, né? Não querendo rotular que imobiliária seja uma coisa ruim, mas a gente optou, César, por sair do tradicional e principalmente envolver a cidade no nosso negócio. Então tudo que a gente pode participar, sem ter que anunciar imóvel, sem ter que falar de moradia,
explicitamente de venda ou de aluguel, a gente quer envolver a sociedade. Então a gente está sempre participando dos eventos, a gente está sempre apoiando causas, a gente está sempre se unindo aos meios de comunicação para falar da nossa cidade. A própria premiação da Great Place to Work é um jeito da gente trazer coisas boas para a cidade, visibilidade para a cidade. A gente viu que depois que a gente se certificou lá em 2020, várias empresas de diversos setores procuraram a Great Place to Work para poder receber também o selo de excelente empresa para trabalhar. E olha como todo mundo ganha com isso. A gente passa a ter mais empresas da cidade buscando valorizar o seu profissional. E projetando o Juiz de Fora. E a sociedade inteira ganha com um atendimento melhor. E nisso a gente tem sorvete da Souza Gomes, tem pizza da Souza Gomes, tem torta, tem cerveja. A gente busca realmente abraçar esse ecossistema para que a gente seja considerado muito mais do que uma imobiliária, mas sim um vetor de crescimento de Juiz de Fora. A empresa chega aos 42 anos. Qual é o futuro da Souza Gomes? Pois é, temos muitos planos para o futuro, apesar de que agora a pandemia ensinou a gente que não dá para planejar tanto o futuro assim. Então a gente está planejando ciclos mais curtos, né? Mas eu acho que a Souza Gomes, o grande sonho é se consolidar realmente no mercado como uma empresa que faz a diferença para o consumidor e para a sociedade em diversas formas possíveis, não só na venda e no aluguel de imóveis. Mas isso para a gente é muito mais importante do que falar hoje em crescimento, ampliação, virar franquia e coisas do tipo. A gente tem muito esse sentimento bairrista ainda e a gente quer muito crescer dentro do nosso sistema ainda. Diogo, muito obrigado pela sua participação, parabéns aí por tantas iniciativas em prol da cidade, em prol do mercado imobiliário e pelas grandes conquistas da Souza Gomes. Obrigado, César, sempre um prazer estar aqui e poder compartilhar isso com os seus ouvintes.